vamos trazer aqui com o nosso repórter Alessandro Matias. Ele trouxe aqui uma matéria aqui pra gente e vamos tirar. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. Vamos começar pelas notícias que surgiram na manhã deste domingo. O Sport está com duas situações em aberto aí com relação a negociações. A de Richelli e a de André. A de Richelli, o Atlético Mineiro fez uma proposta, já chegou para a Ilha do Retiro, e é o seguinte: o Atlético Mineiro quer mandar Danilo, ex-Sport, ex-América Mineiro e ex-Ponte Preta, para a Ilha do Retiro em troca do volante rubro-negro. O negócio não envolve nenhuma situação financeira e o Sport, em primeira mão, negou esta pedida. Na contrapartida, a diretoria rubro-negra pediu, além de Danilo, o atacante Carlos, que tem participação aí recentemente no Internacional de Porto Alegre. Existe também a informação de que o Sport deseja que os empresários de Richelli congelem, se podemos dizer assim, congelem a dívida que ainda existe entre o Sport e seus empresários a respeito da compra dos direitos do jogador pelo Leão. A ideia é que o congelamento fique até o final do contrato por empréstimo de 1 ano entre os clubes. Apesar da superioridade técnica, do domínio e da posse de bola, o Sport não saiu de um empate ontem no Sertão Pernambucano contra o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano. O Sport enfrenta agora o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz dentro de casa na próxima quarta-feira pelo Campeonato Estadual. Sobre a superioridade técnica não convertida em gols, o técnico Nelson Batista abordou o assunto na coletiva de ontem, logo após a partida. Hoje aconteceu isso, né? Nós tivemos um volume de jogo, tivemos uma distribuição boa dentro do campo, chegamos várias vezes no primeiro tempo principalmente, mas não definimos a superioridade em números, né? E logicamente isso num jogo disputado num campo como hoje, ele faz a diferença quando você deixa de definir, né? Mas eu acho que o volume de jogo que nós conseguimos aqui, que não é um lugar fácil de se jogar, eu acho que a gente tem que conversar com os jogadores e procurar acertar esses detalhes na frente. Ô Anderson, ele falou sobre a questão do volume do jogo, né, de ontem, porém, a gente sabe que volume de jogo que não conclui a gol não é nada. Pelo menos eu vejo assim. Porque assim, se você tem um volume de jogo, mas se a equipe pega um contra-ataque e desce e faz o gol, então seu volume de jogo não está adiantando de nada. Pelo menos na minha visão é isso. Saindo um pouco aqui do futebol pernambucano, indo para uma parte do futebol europeu, há 70% de posse de bola para um adversário do Chelsea. O Chelsea tem 30% e ganha o jogo. Essa posse de bola exacerbada do Sport, a gente percebe que não está sendo convertida em lances de perigo. O Sport não consegue ser agressivo no ataque. É uma equipe que depende de jogadas de Anselmo. Com todo respeito, é o melhor jogador que o Sport tem no momento, tecnicamente, consegue trocar bem os passes, está chegando bem à frente, mas ainda é muito pouco para um meio de campo, para uma criação de jogadas. O Sport opta muito pelos lados. Ontem o Raul Prata, pelo pouco que eu pude assistir, não conseguiu ser efetivo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, quem estava caindo ontem foi o Leandro Pereira, em alguns momentos. Leandro Pereira, que era para estar lá centralizado. E para você ter uma ideia, o gol do Sport ele foi originado de uma jogada de Léo Ortiz, de calcanhar, que deu o passe para Anselmo, que vinha de lá da frente, que por sinal não estava em posição irregular, e conseguiu marcar um gol no contrapé do Mondragão. Então, uma jogada construída de um zagueiro para um volante. Para você ver o déficit de jogadores com criatividade que o Sport tem no momento nessa temporada. Então, uma posse de bola enganosa, né? Uma posse de bola totalmente enganosa. A gente vê também, traz agora o exemplo do jogo contra o Central. Isso. O Sport também teve um bom número de posse de bola no jogo, mas o jogo terminou empatado. Não só o jogo do Central, Moisés, o jogo do Central, o jogo do Belo Jardim, a estreia do Sport contra o Flamengo de Arco Verde, onde o Sport teve mais posse de bola, mas quando vai para o ataque, para concluir a jogada, não consegue. São finalizações ruins e que o Sport tem que atentar para esse ponto, porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que está na porta. No dia 15 de abril já tem o início da competição. E lembrando que, diferentemente do Campeonato Pernambucano, que querendo ou não, as equipes, elas são... A gente sabe que, eu já falei aqui, o favorito para ser campeão
deste campeonato estadual deste ano é o Sport. Gente, é inadmissível o Sport não ser campeão desse campeonato. É inadmissível. Pela folha salarial, por alguns jogadores, querendo ou não. Pela estrutura que o clube que oferece para esses atletas. Então, na minha opinião, se o Sport não ser campeão do campeonato pernambucano 2018, será uma vergonha e um vexame muito grande. Não será zebra, jamais. Será um vexame pela equipe do Sport. Sobre essa questão de estar uma posse de bola e não concluir a gol, não levar aquele lance que leve perigo para a equipe adversária, isso aí quem tem que ver é o treinador, porque isso aí é um trabalho que o treinador tem que ver. A gente tem a posse de bola, a gente trabalha a bola, e por que a gente não consegue finalizar? Porque a gente não consegue concluir essa posse de bola em gols. Então tem que ter isso aí. É Nelsinho. Faltam jogadores mais incisivos no ataque. Justamente. Isso aí é no treino. Ele tem que estar prestando atenção em que jogador pode estar botando mais a bola no fundo dos barbantes. Como a gente fala aqui. Como você trouxe aqui logo na matéria inicial, a sonora aí do nosso amigo Alessandro Matias, a respeito das negociações de Richelli e de André, e que, por sinal, parabenizar o site O Pratico Esporte ontem pela manhã, foi o site que trouxe em primeira mão essa questão das negociações, a respeito do congelamento aí das dívidas do Richelli com o Sport, e vai até o final do ano, enfim. Foi juntamente lá o Alessandro Matias, o site do Pratico Esporte, trouxe em primeira mão, depois foi que a mídia entrou junto com esse assunto. Mas as peças que o Sport busca nessas trocas envolvendo André e Richelli são peças ofensivas, como é o caso aqui do Carlos. O Atlético ofereceu uma troca apenas com o Danilo Barcelos, que por sinal já teve passagens aqui pelo Sport. Mas o Carlos é quem interessa à equipe rubro-negra, porque é um atacante de lado. É um cara que tá faltando essa rapidez para o Sport. A gente consegue que Gabriel não consegue fazer essa função. Gira e no final não dá em nada. Marlone também pelo mesmo caminho. Tem um pouco mais de técnica? Tem. Mas não são atacantes de ofício, são jogadores de beiradas que funcionam mais como pontas. Carlos é um atacante. Ele estava no Atlético, não conseguiu se firmar na equipe mineira, foi emprestado ao Internacional, conseguiu atuar bem em algumas partidas quando foi acionado, e o Sport tem interesse no jogador. Agora vamos ver o desenrolar dessa negociação. No caso do André, a negociação é com o Lima. Lima, para poucos que conhecem, é um jogador jovem, surgiu no Ceará, aquele acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, já vinha também de boas temporadas anteriores, e logo, né, quando a gente percebe que tem um jovem surgindo no futebol nordestino, os clubes do Sul e Sudeste já crescem o olho para uma possível negociação, e com ele não foi diferente, só que no elenco do Grêmio não tem chances para o Lima, e que estava lá encostado. O Sport agora busca a contratação desse jovem valor, que também já mandou aqui demonstrou um bom futebol aqui no futebol nordestino. Eu fico assim, preocupado, né? Claro, a gente aqui como imprensa, que cobre sempre o esporte, enfim, todos os times aqui de Pernambuco, a gente fica preocupado com o nosso futebol pernambucano, porque a gente não vê, né? Já se falou sim que vai ter de 7 a 8 contratações, né? De 7 a 10 contratações. 7 a 10 contratações na equipe do esporte. Agora esperamos que venha um jogador que não seja jogador só para estar lá e fazer volume no banco de reserva ou no elenco, enfim. O esporte precisa de jogador que faça gol, precisa de jogador decisivo, precisa de jogador que realmente chegue para fazer a diferença. Jogador para vir compor elenco não dá certo no esporte, na minha opinião. E pelas características que o próprio Leonardo Lopes e o Guilherme Beltrão passou aí nas suas coletivas de imprensa, são jogadores que o esporte vão buscar pontualmente no mercado. É porque o orçamento do esporte, a gente vê que passa por dificuldades. Financeiramente, o esporte não é o mesmo de anos anteriores. Então, não vão ser contratações para compor esse atual elenco. São contratações que vêm para a titularidade. Jogadores que possam resolver esses atuais problemas que o esporte vivencia no campeonato estadual. Agora quem, né? Agora quem eu fosse o esporte, eu dava uma olhadinha para esses campeonatos estaduais. Estão rolando aqui no Brasil. Tem muitos jogadores, né? Que jogam principalmente no campeonato de alto nível, que é o campeonato de São Paulo. Eu destaco sim, porque é um campeonato de um nível bem legal. Pode ter jogadores importantes que até os times do próprio lado de São Paulo, de Corinthians, Palmeiras, contrata jogadores desses campeonatos estaduais. Exemplo, Tietê, que jogava no Red Bull e hoje joga na equipe do Palmeiras, que é uma peça fundamental. Audax. Exatamente. E hoje é uma peça fundamental da equipe do Palmeiras. Por que não pode usar esses jogadores com preço menor, traz para o esporte, vê direitinho, vê como é que foi o desenrolar dele durante o campeonato
e tenta aproveitar ele aqui para jogar, trazer ele. Agora, se trouxer ele, traga ele para ser titular, porque trazer ele para jogador, para só estar no banco fazendo volume não dá certo. E percebemos que nos últimos anos, esses jogadores que, entre aspas, entram pela porta dos fundos da Ilha do Retiro, são os que decidiram. O caso do Sander, fez um bom campeonato brasileiro ano passado. O Patrick, que hoje está no Internacional. Jogadores que não tiveram tanta badalação, mas que chegaram e encaixaram bem no time titular. Já outros jogadores que foram idolatrados pela torcida, que tiveram todo aquele respaldo de jogadores de qualidade que, por sinal, mostraram em campo, mas no vamos ver, não teve a mínima consideração com o esporte. Aí o torcedor deve pensar um pouco nessas negociações. Ficaremos aí na expectativa para ver o que vai acontecer. O Sport tem o clássico das multidões, o clássico de não as multidões, porque também o nível de público está horroroso. O horário também. A TV passando. A TV passando, as TVs, né? Porque tanto a TV aberta como a fechada vai passar esse jogo. Então, meu amigo, ninguém sabe como é que vai ser. Mas será um jogo interessante, porque será um clássico e é importante, né? Pode dar aí um ânimo. Isso, e as colocações também dessa primeira fase, né? As colocações. Também. É importantíssimo. É muito importante. Então ficaremos aí na expectativa. Lembrando você que está acompanhando aí no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Além de você comentar, se inscreva no canal, que é importante. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, hoje aqui no nosso Giro de Notícias, também no Giro Esportivo, no Show da Manhã, aqui na Rádio Vicência FM.